Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, e como você já deve estar acostumado, todas as semanas eu tenho postado algumas aulas nesse período de pandemia, tentando dar minha contribuição, tentando te ajudar aí também a manter os seus estudos, ok? Bom, a aula de hoje, pessoal, você deve estar vendo aqui, né, sobre população, um tema que cai demais, né, demais cai aí nos vestibulares, né, Universidade Estadual de Maringá, no qual eu faço parte dessa cidade, Londrina, Federal do Paraná, cai muito nos concursos, né? Queria deixar um abraço aí pro pessoal do Smart Pool que tem acompanhado o canal, que tem deixado mensagens aí, ó, um forte abraço para vocês, pessoal, né? Gostei muito das mensagens que vocês mandaram e fica aí então a dica para todo mundo, tá? Lembre-se, pessoal, tanto pro vestibular, tanto pro concurso é bacana, né? Muito importante que você conheça alguns conceitos, né? Então, em geral, você tem interpretações, mas também é necessário que os conceitos eles estejam muito claros, né, para que a gente possa fazer boas provas aí. Então vamos lá, pessoal, deixa eu organizar aqui meu computador que deu uma fugida, né? Vamos começar entendendo o seguinte, né? Os estudos demográficos, pessoal, ele tem envolvimento nos estudos da quantidade de pessoas que existem no mundo, num território, né, nas perspectivas, no aumento, diminuição da população. Nós podemos falar aí também, pessoal, da questão da distribuição da população, né, de características como a questão do gênero, da etnia. Existe uma série, né? A questão das migrações, deslocamentos populacionais e os motivos pelos quais isso acontece. Então nós temos uma série de informações aqui, tá? Então você percebe que o conteúdo é muito grande, né? É muito vasto e se você não conseguir ele dar uma parada, vou ser bem rápido aqui na questão de algumas colocações, mas se você não conseguir, sempre dar aquela parada, dar uma observada aí no que a gente tem, ok? E depois eu continuo, ok? Bom, pessoal, vamos entender em primeiro lugar a questão sobre a quantidade de pessoas, ok? Quando nós falamos, então, de população absoluta, né? O que significa isso? População absoluta, pessoal, significa a quantidade total de habitantes em um território. Vejam, né, nós podemos falar de uma cidade, de um país, de um continente, não importa, do mundo todo, né? Vocês sabem o seguinte, só para exemplificar, né? Eu moro no Brasil, você também que deve estar assistindo essa aula porque eu estou falando a língua portuguesa, né? Nós temos aí no nosso país 211 milhões de habitantes. Então veja, isso é a população total, pessoal, né? E quando a gente fala de população total, né, lembre-se, no mundo também, né, a questão dos 7 bilhões de habitantes, né? Quando a gente fala então de população total, lembre-se que nós estamos falando então de países populosos ou não populosos. Então essa é a referência que nós vamos ter. O que significa dizer que um país é populoso? Significa dizer então que a sua população absoluta é muito alta. Veja, não é um padrão, não existe aí uma regra para isso, mas em geral a gente considera o seguinte, o que é uma população absoluta alta, pessoal? Significa ali que você tem mais de 100 milhões de habitantes naquela região, naquele país, naquele território. Ok? Então veja, então, ó, volto a repetir, não é algo fixado, porém nós levamos em consideração, e a maior parte dos livros leva em consideração, que um país populoso ou uma região populosa é aquela que tem mais de 100 milhões de habitantes, ok? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil então ele é considerado populoso, ok? Por quê? Porque ele tem 211 milhões de habitantes. E quem são os mais populosos do mundo? Eu sei que aqui ficou bem difícil da gente perceber ali, pessoal, né? Dá uma mexidinha aqui na câmera aqui só para dar uma melhorada, mas mesmo assim, talvez fique difícil ali no zoom, mas eu fiz aqui um quadro com os 6 maiores países em termos de população do mundo. Até bem pouco tempo atrás a gente falava dos 5 maiores, mas só por uma questão de incluir o Brasil, né? O Brasil deu uma caída ali na população, no ranking, né? De países populosos e por isso eu coloquei o 6º também. Então a gente tem lá a China, né, com 1.433 milhões de habitantes. Veja que população, uma população imensa, né? Mesmo com os controles de natalidade, mesmo com essas questões ligadas aí a controles de nascimento e tudo mais, né, tentando diminuir, né, a natalidade, mesmo assim a China ainda lidera o país, né, o ranking dos países mais populosos do mundo. Quem que nós temos em segundo, pessoal? Muito próximo e com tendências de ultrapassar, mesmo porque não tem políticas desse tipo de controle populacional. A Índia, que tem hoje, né, 1.366 milhões de habitantes. Então percebam, pessoal, que estes dois países, tanto a China quanto a Índia, estão trabalhando na casa do bilhão, ok? 1 bilhão, 1.4 e o outro 1.3, mas
é muita gente num território, então é muita gente num país. Os outros países, você percebe assim que já fica na casa dos milhões, então nós vamos ter ali em terceiro lugar os Estados Unidos, com 329 milhões de habitantes, né? Depois a Indonésia, 270 milhões de habitantes, e pasme, né? O Paquistão, que passou o Brasil, o Paquistão hoje então com 216 milhões de habitantes. E o Brasil aí com seus 211 milhões de habitantes. Não é pouco, é óbvio, só uma questão ali. Então nós já estamos num patamar, é muito estranho, né, falar de patamar nessa época aí, né, o Flamengo anda usando muito isso, né, o Bruno Henrique, mas nós estamos num patamar um pouquinho diferente na questão da urbanização, das mudanças dos arranjos familiares e tudo mais, e por conta disso tem se diminuído o crescimento, né, não quer dizer que ele não exista, que o país parou de crescer em termos de população, mas a aceleração, ou houve uma redução na velocidade desse crescimento, beleza? Então vejam, pessoal, lembrando então, ok? Nós somos então um país populoso. Agora, cuidado para você não confundir com a questão de país povoado, né? Por quê? Porque aí nós estamos remetendo à população relativa, ou também conhecida, né, como densidade demográfica. O que significa isso, pessoal? Significa dizer a quantidade de habitantes dividida pela sua área, pela área do território. Eu fiz uma conta simples aqui, né? Imagina o seguinte, geógrafo mexendo com conta, né? Boa coisa não pode aparecer aí. Mas vejam, eu fiz uma conta simples, pegando então a quantidade total de habitantes, os 211 milhões de habitantes, e dividindo então pela área total do Brasil, 8.514.876 quilômetros quadrados. O que nós percebemos então, fazendo essa conta, nós temos aí uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso é certo? Então a gente tem exatamente isso? Obviamente que não, né? Nós temos espaço, nós temos 1 habitante por quilômetro quadrado em média, e nós temos espaço, nós temos 324, que é o caso do Rio de Janeiro. Okay? Então nós temos ali essa questão. Por isso também nós dizemos o seguinte, o Brasil é um país mal povoado, ou seja, a distribuição da população no território brasileiro, ela é muito, mas muito irregular. Nós percebemos o seguinte, né? Em termos de Brasil, para você que vai fazer a prova e você que vai fazer o concurso, né? As principais cidades nas quais nós percebemos esse adensamento populacional, essa maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, são geralmente as cidades até 100 quilômetros do litoral. Obviamente as cidades mais importantes economicamente falando, né? Essas cidades que têm uma história de povoamento mais antiga, né? Enquanto mais a gente adentra para o interior do nosso país, menor vai ser a densidade populacional, com algumas exceções, que é o caso de Manaus, né? Manaus por conta dali da Zona Franca de Manaus, você tem ali uma grande concentração de pessoas, beleza? Bom, pessoal, fica aí a dica e é muito interessante a gente observar. Alguns indicadores. Por que é interessante a gente estudar os indicadores? Porque, pessoal, nós podemos estudar o crescimento da população a partir disso. E, em geral, nós percebemos o seguinte, que existem duas formas da população crescer. O que nós chamamos de crescimento vertical, que seria, então, ali, ou né, utiliza-se crescimento vegetativo, crescimento natural, né, que seria então o saldo entre aqueles que nascem e aqueles que morrem, e o crescimento horizontal, que seria então o saldo entre aqueles que estão saindo, né, os emigrantes, e aqueles que estão entrando, os imigrantes, ok? Então, né, você pega lá os imigrantes que entram menos os que saem, né, aí você vê o saldo disso, você pode perceber então o crescimento horizontal. Obviamente no Brasil, geralmente nós damos mais atenção para o crescimento vertical, que é o principal para nós aí. Mas para calcular então isso, pessoal, é importante a gente observar então os nascimentos, né? E vejam, não é simplesmente o nascimento, mas ver a taxa de natalidade do país. Então natalidade e taxa de natalidade tem uma pequena diferença. Qual é? Então suponhamos aí que eu tenha um país, ou um território, né, mais fácil, com 200 mil habitantes. Ok? Então, tenho 200 mil habitantes no meu território, sendo que, né, no período de um ano, nós tivemos ali nascimento de 2.750 habitantes. Então vejam, eu tenho 2.750 de natalidade, o meu Nzinho que você está vendo aqui, tá? E a minha população absoluta são 200 mil. O que eu vou fazer então? Multiplicar a natalidade por 1.000 e dividir pela população absoluta. Ou seja, eu pego lá os meus 2.750 vezes 1.000 dividido por 200 mil. Eu fiz mais ou menos essa conta aí, nós teríamos algo em torno de... até peguei aqui em algum lugar, tinha anotado, mas... deve dar algo em torno aí de 13,75, algo mais ou menos nessa condição aí, 13,75, 13,76, mais ou menos. Vejam, isso é a taxa de natalidade. É quanto o país cresceu? Não necessariamente. Quer dizer que, olha, nós temos uma taxa de natalidade de 13,75 por 1.000, ok? Cada 1.000 pessoas ali, então tem um crescimento de 13, ok? Agora percebo. Isso aí é a taxa de natalidade, só que eu tenho que considerar também a mortalidade, está muito
na mídia essa foto aí, né? Bom, perceba, pessoal, quando a gente fala de mortalidade é a mesma ideia, só que agora eu vou considerar os que morreram, né? Então o meu N aqui se transforma num N, tá? De mortalidade. Então perceba o seguinte, imagine que eu tenho lá 1830 mortes no mesmo período, tá? Então eu tive lá, ao longo do mesmo período, 1830 mortes. Se eu pego então esses 1830, multiplico por 1000 e divido pela população de 200 mil, que é a minha população absoluta, eu vou ter algo em torno ali de 9,15% por mil, perdão, né? Então vejam, eu tinha lá 13,75 por mil, menos 9,15 por mil, eu vou ter algo em torno aí, mais ou menos, de 4,6, né? 4 ponto alguma coisa, né? 4,6 alguma coisa de crescimento. Perceba, então esse seria o meu crescimento real, que nós chamamos então de crescimento vegetativo. É lógico que ao longo da nossa história, pessoal, nós percebemos, né, que esse crescimento aí, em alguns momentos ele foi maior, foi menor, né, que a mortalidade e a natalidade, elas acabam ali flutuando ao longo da história. Em geral, nós percebemos o seguinte, que o aumento da população, ou seja, o crescimento, ele se dá muito mais pela diminuição da mortalidade, ok? Do que pelo aumento da natalidade. Então essa é uma questão, aqui tem uma regrinha que eu mostrei para vocês aqui, né? Aliás, que eu fiz para vocês, né? Países em desenvolvimento e países desenvolvidos. A gente percebe o seguinte, se nós pensarmos nos países em desenvolvimento, né, a mortalidade ela teve vários picos, né, aumentando, enquanto a natalidade ela veio diminuindo, mas bem lentamente, né, à medida então que a população vai se tornando mais urbana, tendo mais acesso a tratamentos, a conhecimento de métodos contraceptivos, essa natalidade foi diminuindo, né, mas a gente tem ali uma série de picos da mortalidade, até que então, a partir de próximo ali da segunda metade do século XX, nós temos uma queda muito brusca na mortalidade, a gente chama ali de explosão demográfica e tudo mais, né? Bom, quando a gente olha nos países desenvolvidos, a gente percebe o seguinte, que a mortalidade ela já vinha caindo desde o início do século XX. E, aliás, ela já vinha caindo até na segunda metade do século XIX, né, ela já vinha caindo, né, e ela se efetiva ali na entrada do século XX, só que a natalidade também, ela se mantém durante um período, mas assim que nós entramos no século XX, ela também começa a cair. Por quê? Porque os países desenvolvidos, eles se industrializaram muito mais cedo. Então nós tivemos ali uma diminuição dos nascimentos, a gente chama de queda na fecundidade, né, que eu vou mostrar isso para vocês, ok? Antes de eu mostrar esse slide aqui, gostaria de mostrar esse aqui que eu acho que vale a pena, né, que a gente fala de taxa de fecundidade. No passado, pessoal, era mais comum se dizer, então, quantidade de filhos por casal, quando a gente falava de fecundidade. Hoje em dia a gente não usa mais essa expressão e nós usamos a expressão quantidade de filhos por mulher por conta dos novos arranjos familiares que a gente percebe. Então veja, né, cuidado para não confundir natalidade com fecundidade, apesar de serem termos muito próximos ali. Voltando então, esse slide aqui, apesar de ser bem pequenininho, eu queria colocar tudo num slide só e não deu muito certo, né? Mas eu acho interessante a gente observar o seguinte, existem fases do crescimento, né? Ao longo da história, tanto no Brasil ou no mundo, nós percebemos o seguinte, que existem pelo menos aí 5 fases. No Brasil, na 4ª fase, não chegou na 5ª, mas a gente percebe que no mundo existem 5 fases do crescimento populacional. A primeira fase que vocês estão vendo aqui, que vai durar até 1840, mais ou menos ali, no mundo, né? Nós estamos falando então do momento que a gente chama de crescimento primitivo. Por quê, né? Crescimento primitivo. Vejam, pessoal, nós estamos falando do momento em que a maior parte da população é rural, com pouco acesso, ou quase nenhum acesso às informações, a saneamento, a vacinas, a tratamento e tudo mais. Então percebe-se o seguinte, a mortalidade é muito alta, né, que está em vermelho aqui, enquanto a natalidade também tem que ser alta para compensar. Então a gente sabe-se o seguinte, né, naquele período sabe-se que muita gente morreria, então era necessário que houvesse também uma reposição dessa população. Então por isso havia a necessidade de ter muitos filhos, também porque não havia um controle, não sabia-se muito bem como controlar essa questão da gravidez e tudo mais. Então percebam, pessoal, nesse momento nascem muitas crianças e também morrem muitas pessoas, ok? Muitos adultos ou crianças, mortalidade infantil muito alta também. Lembrando também que uma região que tem características rurais, é muito interessante você ter muitos filhos por conta de que o filho acaba se tornando uma mão de obra, entre aspas, grátis, né? Uma mão de obra ali que você não vai ter que pagar um salário para ela. Apesar de você ter a criação e tudo mais, ainda assim você não paga o salário. Por conta disso, pessoal, é muito interessante ter muitos filhos para quem mora no espaço rural, ok? Bom,
Quando a gente chega nessa segunda fase aqui, o que se percebe ali? Vamos imaginar ali entre 1840 até 1970, mais ou menos ali, né? Alguns discorrem um pouquinho dessas datas, né? Quando a gente tem esse período aqui, pessoal, a gente percebe que há uma queda muito grande na mortalidade, enquanto no primeiro momento a natalidade se mantém. Então é um momento então que está havendo uma transformação na sociedade, a sociedade está se tornando muito mais urbano-industrial, né? E por conta disso, esse ir morar na cidade, no espaço urbano, dá alguns acessos. Também descobrem-se alguns tratamentos e tudo mais, algumas vacinas, e isso faz com que a população deixe de morrer. E uma vez que a população não morre e você mantém os nascimentos, obviamente você vai ter um crescimento muito maior. Então você percebe que a distância aqui, que a gente chama de crescimento vegetativo, entre as duas linhas se torna maior. E só que isso não vai se durar, pessoal, porque logo, né, na terceira fase aqui, né, que nós chamamos, só colocar aqui para vocês verem, né, crescimento moderado, né, a gente vai perceber aqui que é mais ou menos esse espaço aqui, é o mesmo gráfico, só que agora um pouquinho menor, tá? Nesse espaço aqui, ó, nós vamos ter, pessoal, a questão de que a natalidade também começa a cair. Então o crescimento começa a diminuir. Por quê? Porque a mortalidade se mantém. Ok? Então veja, nós saímos do crescimento primitivo, depois nós tivemos um momento de um crescimento muito grande, né, explosão demográfica, e depois a gente volta para um crescimento que a gente chama ali de moderado. Ok? Muito isso, né, acontecendo ali por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, a popularização dos métodos contraceptivos, ok? Essa sociedade urbana industrial no qual a cidade tudo é muito mais caro, muito mais difícil de você administrar e tudo mais. Beleza? Bom, continuando aí, a gente vai ter essa quarta fase aqui, ó. Né? No momento, então, que a gente percebe que tanto a natalidade quanto a mortalidade estão muito baixas e, por conta disso, né, nós temos ali o envelhecimento da população, situação que o Brasil se encontra. Né? Então, o Brasil se encontra aí nesse momento, desde a década de 80, né, de 1980, nós percebemos, pessoal, essa diminuição da natalidade, né, e a diminuição também da mortalidade. Né? Então, a gente vê pessoas vivendo muito mais tempo, isso é inclusive uma preocupação da Previdência Social e tudo mais, né? Então se percebe o seguinte, que por conta disso nós temos tanto uma diminuição dos nascimentos, mas nós temos um prolongamento da expectativa de vida. E por conta disso, obviamente, nós temos um envelhecimento da população, ok? Bom, aí só tem o último aqui, cujo o Brasil ainda não entrou, que quando a gente tem um crescimento negativo, pessoal. O que significa dizer que o crescimento é negativo? Significa dizer, então, porque eu não tenho uma reposição dessa carga populacional, só que os meus adultos idosos já estão morrendo por conta da idade, então nós começamos a perceber que a mortalidade se torna maior do que a natalidade. E aí, então, nós temos o crescimento negativo que a gente percebe aí. Então, vejam, pessoal, essas 5 fases do crescimento são muito importantes para que a gente entenda a questão do crescimento populacional, que sempre aparece muito em concurso por aí. Bom, já falei da fecundidade para vocês, né? Importante a gente falar um pouquinho sobre as teorias demográficas para vocês, nós temos 3 aí para estudar, ok? Então, a primeira teoria demográfica que nós percebemos, né, é a teoria que nós chamamos ali teoria malthusiana, né, do Thomas Robert Malthus, ali do século XVIII, né, 1789 mais ou menos, nós temos ali então essa apresentação dessa teoria, né, os princípios da população do Thomas Robert Malthus, né? O que ele dizia, pessoal? Estava vivendo um momento, então, que nós tínhamos a explosão demográfica europeia, né, muita gente nascendo e tudo mais, e o Thomas Robert Malthus, o pastor, né, religioso, ele dizia o seguinte, que a forma com que a população crescia, né, era tão grande que a oferta de alimentos não conseguia acompanhar. Era mais ou menos como se fosse uma relação de que a população crescia de forma de progressão geométrica, né, enquanto a oferta de alimentos crescia em progressão aritmética. Como assim? Então imagine aí numa relação aí de 4 números, né? Números repetidos 2. Então eu tenho lá, por exemplo, 2, 2, 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Né? Isso é progressão aritmética. Se eu imaginar a mesma ideia, só que agora multiplicando, eu tenho 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, isso é uma progressão geométrica. Então perceba, ele dizia que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a oferta de alimentos cresce em progressão aritmética. E como é que se resolvia isso? Né? Então teria muitos problemas, ele aponta que isso seria causa de muitos problemas, e guerra e fome e tudo mais, né? Epidemias e tudo mais, e ele sugere então que haja uma sujeição moral. O que era isso então? Né? Que as pessoas, elas por si só, elas deveriam tomar algumas decisões para a sua vida, e essas decisões então serviriam para
diminuir esse crescimento. Primeiro, né? Então as pessoas não deveriam se casar tão jovens, né? Porque os jovens eles têm muita energia, muito fogo e tudo mais, poderiam ter muitos filhos, né? Essa é a primeira situação. Segunda, só ter filhos se você puder criá-los. Faz muito coerente, né? Essa observação. Então veja, primeiro, né? A questão de casamento, né? Não casar muito jovem, depois ter filhos só se criar, e também a abstinência sexual. No caso, você só vai se manifestar, você só vai ter que praticar o sexo se você tiver a intenção de ter filhos. E por conta disso, diminuía muito. Bom, aí a gente continuando a nossa aula aí, né? A gente pode falar um pouquinho, pessoal, do que aconteceu a partir do século XX. Vejam, percebam, pessoal, a partir do século XX, nós temos uma mudança, porque percebeu-se o seguinte, né? Até vou tirar aqui para falar um pouquinho do Thomas Robert Malthus, estava esquecendo. Ele errou, né? Ele não previu a nossa capacidade de aumentar a nossa produção de alimentos. A Revolução Verde, né, entre outras situações, mostrou que nós éramos muito capazes de aumentar a nossa quantidade de alimentos. Então, Robert Malthus errou. Mas aí o que acontece? Ali próximo da Segunda Guerra Mundial, veio uma nova teoria chamada neomalthusiana. O que o neomalthusianismo dizia? Então, que olha, não é bem assim, não é que vai faltar alimentos, mas é a questão da pobreza, né? Então, quanto mais filhos uma população tem, mais pobre ela é. Então, ela dizia o seguinte, se um país é pobre porque as pessoas desse país têm muitos filhos. Então, ligava o seguinte, a quantidade de pessoas, né, o aumento populacional estaria diretamente ligado, na verdade, ele causa diretamente a questão da pobreza. Então, a pobreza está diretamente ligada ao aumento populacional. Então, o que se dizia? Não sei se você consegue enxergar, né? Uma pessoa pedindo uma esmola pelo amor de Deus e a pessoa entregando um anticoncepcional, dizendo, olha, a melhor ajuda que eu posso te dar é para você não ter mais filhos, porque um país que não tem mais filhos, uma população que não tem muitos filhos, tem a possibilidade de enriquecer, porque o governo não vai gastar muito com a educação, não vai gastar muito com vários tipos de ajuda ou assistência ou investimentos na questão do lazer, do infantil e tudo mais. Se o governo não gasta com isso, automaticamente vai poder investir em outras situações, e investimento traz investimento naquele ciclo virtuoso e tudo mais. Vejam, pessoal, era um ponto de vista, né? E dizia o seguinte, como é que você faria isso? Se o Robert Malthus dizia que era uma sujeição moral, os neomalthusianos diziam o seguinte, não, né? É necessário haver políticas, né? Políticas claras. Alguém vai ter que assumir ser o vilão da história e controlar a população, né? Não dá para você deixar na mão de cada um. As pessoas não vão conseguir fazer isso. Então, o Estado, nesse caso aí, né? Ele vai ter que assumir a condição de vilão e fazer com que essa população diminua, proibindo, né, que haja nascimentos. Por exemplo, a China, vocês já sabem disso, que estão estudando. A China, nós temos ali um caso de que dentro do espaço urbano você pode ter um filho, se for no espaço rural você pode ter dois. Então, percebam, pessoal, isso é um controle populacional, controle de natalidade. E veja, isso é uma ideia neomalthusiana aqui, tá? Bom, se a gente tivesse a manopla ali, ficaria talvez um pouco mais fácil, né? Não é, moralmente falando, o ideal, né? Só disse que era mais fácil. Bom, percebam, pessoal, essas duas teorias, elas perduraram durante boa parte, até ali mais ou menos ali final ou segunda metade do século XX, quando vai surgir então a ideia da teoria reformista. Não sei se você consegue ver aqui, eu tiro um pouquinho da frente para você perceber, mas aqui está escrito educação. Vejam, pessoal, então os investimentos em educação. O que o reformismo dizia? Né? Não é que as pessoas ou os países são pobres porque têm muitos filhos. As pessoas têm muitos filhos porque elas são pobres. Então vejam, o que ele está dizendo é exatamente o contrário do neomalthusianismo. Se você tem muitos filhos, segundo o neomalthusianismo, você vai gerar pobreza. O que o reformismo diz? Não, a pobreza faz com que as famílias tenham muitos filhos, por vários motivos, por falta de acesso, falta de informação e tudo mais. Então, o que ele dizia que era uma solução? Se você melhorar o padrão de vida das pessoas, melhorar a condição de vida das pessoas, melhorar a educação, melhorar o acesso a diversos aparelhos públicos, naturalmente essas pessoas vão diminuir a quantidade de filhos. Parece muito óbvio, né? Mas muita gente discorda disso. Então dizem, é o marxismo e tudo mais, tanto é que isso aqui foi conhecido como, durante muito tempo, teoria marxista da população. Mas é uma coisa meio óbvia, né? Se a gente percebe aí, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, quanto mais bem provida é uma sociedade, menos filhos essa sociedade
tem, né? Muito menos filhos os casais eles acabam tendo, né? Então não chega a ser um absurdo, pelo contrário, tá? Como se dizemos, né? Existem muitas teorias que as pessoas não acreditam, outras que as pessoas acreditam, como terra plana, enfim, né? É uma gripezinha que não vai fazer mal para ninguém. Existe uma série de situações aí que a gente tem que sempre buscar. Informação sempre é o melhor, beleza? Bom, dito isso, pessoal, só um pouquinho para a gente observar, né? Como é que eu faço a questão das pirâmides etárias? Vejam, a pirâmide etária geralmente é uma questão que ajuda muito quem consegue ler, porque não tem muito o que fazer, não tem muito o que saber de informações. Você precisa saber ler a pirâmide. Então, em geral, quando cai uma questão envolvendo pirâmide etária, necessariamente, tá? Você vai ler a questão. Então, o que você precisa saber? A pirâmide etária é um gráfico, ok? Que ele é então dividido em barras aqui horizontais, então vocês vão perceber aqui o eixo das abscissas contando a quantidade de pessoas e o eixo das ordenadas aqui na faixa de idade. De um lado eu tenho então os homens, do outro lado as mulheres e basicamente é isso, né? E aí você tem a base representando os mais jovens, o corpo representando os adultos e o topo representando então os idosos. Cuidado, por favor, para não dizer velhos, né? Idosos fica uma coisa mais respeitosa, né? Não só politicamente correto, mas um termo correto, né? Não é só politicamente correto, é um termo correto, né? E velho é outra coisa, beleza? Bom, então a gente percebe o seguinte, em geral, pessoal, que leitura a gente pode fazer? Quanto mais larga for a base da pirâmide, né, mais jovem o país ou ainda está em processo de desenvolvimento, né, são países que ainda apresentam grandes dificuldades, talvez muito rural, né, talvez com dificuldades ainda de resolver seus problemas econômicos e tudo mais. Quanto maior for o corpo e o topo da pirâmide, mais qualidade de vida a gente percebe aí, né, é uma leitura que a gente pode fazer. Então, em geral, pessoal, se percebe o seguinte, pirâmides, né, muito jovens assim, né, significa aí país ainda em grande desenvolvimento, beleza? Bom, só uma dica aí que eu acho que vale a pena, tá bem pequenininho aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, o que é essa questão da economia, né? Como é que essa pirâmide funciona. E aí a gente pode fazer o estudo da que a gente chama de população economicamente ativa. O que significa isso, né? Então a PEI, pessoal, as pessoas que estão trabalhando ou que já trabalharam, no momento estão desempregadas, né? Por algum motivo, ou por escolha, ou por questão de saúde, por questão de desemprego, né? E tudo mais. Então são pessoas que nós consideramos população economicamente ativa. Quem são essas pessoas? Elas têm que estar em idade ativa, na PIA, né? População em idade ativa. Pessoas que, no caso brasileiro ali, é lógico que você só pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 e com carteira registrada a partir dos 17, mas considera-se a partir dos 10, né? Como uma pessoa, então, em idade ativa, que pode ajudar em casa e tudo mais, até atingir a idade ali para ser menor aprendiz. Então, percebam, pessoal, quando a gente fala dessa população, então aqueles que estão trabalhando, né? E aqueles que estão desempregados. Aí você pergunta, mas Robson, os que estão desempregados, eles são economicamente ativos? Sim, né, eles são economicamente ativos. Por quê, pessoal? Porque eles caracterizam o que nós chamamos então de exército de mão de obra, né? Aqueles que acabam controlando os salários baixos. Como assim, né? Se você tem uma grande população de desempregados, necessariamente, né, você acaba fazendo pressão por aqueles que estão trabalhando, aqueles que não têm, né, condição, né, de estar trabalhando, ou melhor, aqueles que têm condição de estar trabalhando, mas estão procurando emprego. Então, em geral, as pessoas que estão trabalhando, elas têm medo de perder o seu emprego porque sabem que tem muita gente desempregada. E, inclusive, tem aqueles assédios morais, né, que acontecem, como no caso, assim, olha, pode sair, né, não está feliz? Vai embora, porque eu arrumo outra pessoa, tem um monte de currículo aqui de gente querendo trabalhar no seu lugar. Então, isso é o chamado exército de mão de obra, né, e isso, então, acaba controlando a economia, por isso os desempregados também fazem parte. Lembrando que nós temos também o desemprego oculto, aqueles que trabalham como camelôs, né, aqueles que trabalham na informalidade, né, ou fazem alguns pequenos trabalhos só para ter um dinheirinho ali, tal, mas necessariamente não estão empregados. Beleza? Bom, nós temos aqueles que estão inativos, pessoal, ou porque já atingiram a idade, são idosos, ou por aqueles que fizeram uma opção de cuidar da casa, muitas mulheres e homens, mais comum entre as mulheres, mas que cuidam da casa, né? Então vão cuidar ali do ambiente, dos filhos e tudo mais. Tem aqueles que estão estudando, né? As pessoas que têm alguma complicação física ou mental, então esses são considerados inativos, pessoal, beleza? Bom, e por último, acho que importante, isso tem caído muito nos concursos por aí, caiu também em 2018 na prova da UEM, a gente vai ver daqui a pouco, né, no vestibular da prova de geografia, aliás, no primeiro dia da UEM, né, que diz o seguinte, né, a questão da relação de dependência.
quantas pessoas, então, são dependentes por trabalhador, né? Então, quantas pessoas, nós temos ali a população economicamente ativa, e essa população economicamente ativa tem ali uma quantidade de pessoas que dependem daquele dinheiro, daquele salário. Então, esse salário dele é dividido, né? A renda per capita daquela família é dividida, né? Para várias ali pessoas. Então, a gente tem ali a questão da razão de dependência, né? Quantos dependentes nós vamos ter, e é importante sempre a gente dar uma observada aí nessa questão que está aparecendo bastante, beleza? Bom, onde é que essa população vai se concentrar, onde é que essa população vai estar? Basicamente ali nos 4 setores da economia. Antigamente a gente falava 3, mas com a questão da tecnologia a gente aumentou um quarto ali. Lembre-se, setores da economia. Nós temos lá o setor primário, cuidado para não confundir com o primeiro setor, tá? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, né? Ligado então à obtenção da matéria-prima. O secundário, que processa a matéria-prima, aquele que vai então industrializar essa matéria-prima. O terciário, que é a questão do comércio, né? Venda desse produto, né? E também da prestação de serviços. E também, pessoal, hoje em dia a gente fala muito da questão da robótica, né? Da biotecnologia, né? da tecnologia aeroespacial, que aí já se considera aí um setor quaternário, né? Uma nova, que antigamente era o setor terciário, e hoje em dia tem o seu próprio setor, porque um trabalho diferenciado. Ok? Então, basicamente, a API vai se dividir nesses setores aí. Ok? Rapidinho, pessoal, lembre-se, né? Último que eu falei para vocês, último assunto para a gente terminar. Deixa eu ver aqui, já 30 minutos, né? 30 minutos de vídeo, esse aqui ficou longo, né? Então, perceba, pessoal, quando nós falamos de imigração, nós estamos falando de deslocamento populacional. Seja ele voluntário ou não, né? Nós temos vários motivos aí que a gente pode elencar desse deslocamento. Pode ser por questões políticas, religiosas, catástrofes, né? Questões ligadas a conflitos étnicos, raciais, enfim, nós temos uma série de motivos pelos quais as pessoas migram, né? Só que lembre, pessoal, quando a gente está falando de imigração, se eu estou saindo, sou um emigrante, se eu estou entrando, sou um imigrante, cuidado para não confundir, e lembre-se sempre, a maior parte das migrações acontecem por questões econômicas, nunca se esqueça disso, beleza? E aí está a nossa questão de hoje, se você não conseguir ler, eu leio para você. Sobre a estrutura etária da população brasileira, assinale o que for correto. A razão de dependência, 0,1 aí, né? A razão de dependência total, a razão de dependência total da população brasileira tem se ampliado, né? Ele que está falando o seguinte, ó, tem aumentado muito a razão de dependência. É só uma lógica, pessoal. Se nós estamos diminuindo a quantidade de filhos, né? Necessariamente nós estamos diminuindo a quantidade de dependentes. Então é uma lógica que a gente pode marcar como errada. Beleza? Ó, a queda da natalidade da população brasileira ocorre mais rapidamente no meio urbano do que no meio rural. Então percebe-se o seguinte, quem mora no meio urbano, né, percebemos que tem menos filhos ou passou a ter menos filhos mais rapidamente. Correto? Né? Então a gente percebeu que a urbanização está diretamente ligada à diminuição da natalidade. Ok? Bom, a pirâmide etária da população brasileira apresenta significativa preponderância de idosos. Nós temos a maior parte ali da população entre os idosos. Não, pessoal. Hoje, a maior parte da nossa população está ali entre os adultos, né, no corpo ainda. Já foi entre as crianças e jovens e hoje está no corpo, então está errado. Cuidado aí, tá? Se nós tivéssemos maioria de idosos, nós teríamos um problema muito sério com a previdência também, tá? Teríamos um crescimento negativo. Beleza? A pirâmide etária é usualmente utilizada para representar a estrutura demográfica de uma população. Perfeito, né? Está aí o conceito, né? E por último, a população brasileira apresenta uma tendência de rejuvenescimento. Então, está nascendo mais jovens, né? E não tem muitos idosos. É verdade isso? Logicamente que não, está errado, pessoal. Ficou aí a aula, agradeço a sua colaboração, os seus comentários. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.